Olá, você chegou! Eu sou a Maria Abramo, eu represento a MAB, Amor e Consciência, e vim aqui mostrar para vocês o nosso primeiro e-book. A nossa escola trabalha com terapias integrativas, complementares, holísticas, e a gente tem um curso que é um curso tratado de cosmética natural, que é tipo a minha delícia de vida. Eu amo esse trabalho de cosmética natural. Desse trabalho, nós estamos publicando o nosso primeiro livro e-book, hein? Ele é um e-book. Aí eu tirei cópia do meu livro e-book, olha que coisa linda. Eu sou a Maria Abramo e quem é o editor da nossa editora MAB é o José Otávio Abramo, meu irmão querido, que fez uma edição de muito bom gosto. E claro, se eu cheguei até aqui, fiz as 40 receitas naturais para combater a queda de cabelo, eu quis trazer para vocês uma aula que complementasse as receitas. Porque nós pensamos em cosmética natural, não é comprar um monte de pó e misturar ele em casa achando que você está fazendo uma cosmética natural. Não, a gente está trabalhando com ativos e princípios naturais, com algo que você mesmo pode processar na sua casa. Esse conhecimento eu tenho desde criança. Eu vou fazer quanto? 65 anos, daqui um pouquinho. E eu estou me tratando sempre, não uso filtro solar, né? E tenho cuidados com os meus cabelos. Mas o que, que aconteceu comigo? Eu tive uma perda no começo desse ano que foi muito dura para mim, que é do meu amado, e eu não só fiquei com a pele muito ruim, como o meu cabelo começou a cair demais. Mas por conta dele gostar muito de mim, eu, eu tive certeza que eu não poderia ficar do jeito que eu tava, né, definhando. Então eu fiz um esforço, fui no meu baú, peguei minhas receitas de cosmética natural, que está no Tratado de Cosmética Natural. Acabei vendo tantas receitas de cabelo que eu falei pro meu irmão, mano, vamos fazer um e-book? E aqui está o nosso e-book, 40 receitas. Tratei o meu cabelo, aqui tá ficando bem, ó, já tá crescendo esse cabelinho, começou a crescer, ele é muito rápido, o quando você começa a tratar com cosmética natural, é muito rápido. A minha cabeleireira falou: Maria, como que você. Como que aconteceu isso? Porque eu fui recentemente lá, né? Ela cuida de mim e ela falou: olha, esse cabelinho todo aqui curtinho, né? Porque eu tô com o cabelo mais comprido, são cabelos que estão crescendo, que é onde estava aquela roda, né? Eu estava vendo minhas aulas que eu estava dando e falava, gente, tô ficando careca. E realmente ele voltou a crescer, o cabelo voltou a crescer, a coisa mais linda, você entender o que é o cabelo, como que é a estrutura dele, como que ele cresce, como que ele cai, o que que é normal, o que que não é normal, e o que que a gente pode fazer para melhorar a aparência do nosso cabelo e tudo isso. O nosso e-book ele vai trazer essas 40 receitas, mais a nossa a nossa aula vai mostrar para você como você vai ser o formulador. Como que você vai formular isso? É para brilho? Como que eu posso fazer para enluvar o meu cabelo? E esse livro, esse e-book, hein, gente? É que eu imprimi ele para poder mostrar para vocês, porque eu gosto de livro na mão. Esse e-book, ele vai mostrar essas 40 receitas numa certa ordem de tratamento, tá? Então, quando você vê, você vai ver que no final você vai encontrar até o quê? Como que eu posso comercializar isso? Porque é claro, você vai fazer um shampoo para você vai fazer um shampoo não, a gente não faz shampoo, a gente faz água de lavar, é diferente, tá? Aí você vai fazer o seu enluvador, você vai fazer o seu detox natural, e por que não você começar a trabalhar com o seu entorno e ainda levantar um dinheirinho? A, não era esse o objetivo, mas olha, gente, sinceramente, dá para você ganhar um dinheirinho, né? Pelo menos para pagar o livro, o e-book. Então eu trago aqui receitas que eu juntei de 3 escolas magníficas. Aprendi com a minha avó Maria de Lourdes muita coisa que eu uso até hoje. Aprendi com a Tetrazine Maria dos Anjos os ativos, a usar os ativos dos óleos essenciais. É aí que eu falo que você é formulador. Não adianta ficar fazendo receitinha, pesando e medindo um monte de pó que você compra por aí da indústria cosmética,
achando que você está fazendo cosmética natural. Não, não, não. É como que você transforma a linhaça, aqui tem, num condicionador, porque você usa ainda com o cabelo molhado, enxaguando para ele não ficar embaraçado. E ainda ele fica engomadinho, lindo para você ir para uma festa, para uma baladinha. Ah, você vai entender. Então, aqui está o nosso e-book, 40 receitas, e eu, claro, quis gravar uma aula longa para que você entenda o que é o cabelo, para que você entenda a estrutura do fio, para que você entenda a estrutura do bulbo, o que alimenta esse cabelo, quais são os problemas, o que é natural, o que é a queda natural, o que não é a queda natural. Nós todos estamos paralisados no sistema simpático, que ele vai sempre oxidar e envelhecer. O nosso sistema endocannabinoide não está sendo ativado como deveria. Os princípios ativos e naturais, eles ativam o sistema endocannabinoide. Ao mesmo tempo, eles trazem tranquilidade e rejuvenescimento e põe a gente no parasimpático, né? Aquele parasimpático, né? Aí começam os hormônios e a química do prazer, da alegria. E aí a gente começa a diminuir a queda do cabelo, dependendo de qual é o assunto desta queda de cabelo. Então, olha aqui, gente, não é só um livro, é uma aula. Isso daqui é praticamente um panorama completo para que você possa comercializar também, né? Que aqui tem eu já mostrei um capítulo no final do livro de como comercializar, como que eu começo a fazer isso. Aqui tem como eu começo a tratar bem o cabelo dos meus filhos, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Como que eu vou fazer para entender isso daqui? Como que eu vou aprender a manipular tudo isso, né? Parece simples, e até que é simples se você começa a ver o resultado, se você começa a seguir medidas. Então aqui tem quando usar, aonde usar, como usar, quanto usar, né? Então tá tudo aqui, tá? Eu sou a Maria Abramo, eu represento essa escola maravilhosa, MAB, Amor e Consciência, que tem formado terapeutas de ponta, inclusive com técnicas próprias, né? Então nossa escola, ela é uma escola que eu tenho muito orgulho. E agora eu estou podendo também oferecer para você todo o meu conhecimento através dos e-books, né? E esse aqui é o primeiro da nossa escola. Corre, não fica sem esse seu exemplar. Aprende a fazer, aprende a formular. Espera um pouquinho que a aula já vai começar, só um pouquinho. Olá, eu sou a Maria Abramo, eu represento a escola MAB, Amor e Consciência, uma escola de terapeutas, e eu tenho um trabalho do coração, que é um trabalho de cosmética natural, uma pesquisa em cosmética natural, e eu venho trabalhando com isso ao longo de praticamente toda a minha vida. Desde que eu era adolescente, eu estou trabalhando com a cosmética natural. Temos um curso e agora estamos lançando na nossa editora MAB alguns fascículos com as minhas receitas de mais de 40 anos de trabalho. E eu vim apresentar para você esse tchutchuco desse livro maravilhoso, um livro incrível, que é um e-book que você pode adquirir. E se você já adquiriu esse livro aqui, As 40 Receitas para Queda de Cabelo, com uma edição muito bonita, eu escrevi todas as minhas receitas e o meu irmão José Otávio Abrão, ele deu o toque dele, deixa eu ver se vem aqui, ó. Um toque, ficou maravilhoso, a edição é toda colorida, bonita, tem muitas ilustrações, e é sobre isso que eu vou falar com vocês. Porque aqui temos as receitas, mas eu quero falar um pouquinho sobre a cosmética natural para o cabelo, que significa a gente entender um pouco o que acontece com o nosso cabelo. Então, como sempre, eu faço as pesquisas, monto aula, já estudei biomedicina, então a gente vai descobrindo cada vez mais um pouco mais da anatomia e saber exatamente por que o cabelo começa a cair. O que me levou a fazer tudo isso? Eu tive um processo muito forte, eu perdi meu marido há 5 meses atrás,
E essa perda para mim foi um processo muito forte. Eu estou trabalhando com isso ainda, com as minhas emoções, mas eu tive um estrago geral no meu cabelo e na minha pele, principalmente na minha pele. Aí eu comecei a tratar da pele, comecei a tratar de sistema endocannabinoide, até apresentei uma aula sobre isso no Conaroma desse ano. E aí eu comecei a tratar o cabelo também, né? Também o cabelo, porque realmente eu fiquei com medo. Hoje eu já tô com meus cabelinhos novos nascendo e eu quero explicar para vocês como é que isso acontece. Você vê que são umas penugens que estão começando a nascer. Então, para a gente falar que a gente está com queda de cabelo, da onde que vem isso, nós temos que dar uma estudadinha no cabelo e essa é a ideia deste trabalho aqui, porque essa videoaula acompanha as suas 40 receitas para combater a queda de cabelo. Porque eu achei interessante, antes de você ficar passando um monte de coisa no cabelo, saber o que você tem que fazer e saber identificar também o que é, né? E aonde que a gente pode mexer, como aromaterapeutas, como produtoras de cosmética natural, de shampoos em barra, de condicionadores em barra. Tem uma linha maravilhosa no mercado hoje em dia, então eu acho muito pertinente a gente começar a fazer esse estudo. Como eu disse, eu sou a Maria Abramo, eu trabalho na MAB, Amor e Consciência, essa escola de terapeutas de ponta maravilhosa, não só pelos terapeutas que estão lá, mas pelo trabalho que eles estão desenvolvendo dentro dessa escola. É uma honra para mim estar aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre esse famigerado cabelo. Então, a gente vai falar um pouquinho da ciência, um pouquinho da medicina chinesa e um pouquinho da cosmética natural aliadas ao tratamento capilar dentro da visão de queda de cabelo, tá bem? Quando eu comecei a montar esse trabalho aqui, eu me deparei com essas duas figuras, eu falei, eu vou ter que colocar isso, né? Porque a gente tem o cabelo, mas não sabe para que tem o cabelo, né? Para ficar mais bonito, para não ficar careca. E na verdade, a gente olha para esses seres assim pré-históricos, né? É uma brincadeira, fizeram uma foto, uma brincadeira deles, mas a gente vê que o volume de cabelo que envolve os órgãos vitais, né? Garganta, cabeça, né? Tudo que pudesse acontecer nessa região, barba, né? Os homens com barba até o peito, até para se cortar, qualquer coisa, o cabelo protege muito, né? Você não consegue cortar a carne se o cabelo tá em cima, uma barba tá em cima. Então é interessante a gente ver que isso tudo tem a sua ciência, né? Por que a gente tem cabelo para refrigerar, né? Ele protege a gente, ele regula a temperatura corporal, ele faz proteção dos órgãos vitais. Olha que interessante, né? E principalmente proteção contra frio e sol. São dois momentos que a gente tem os cabelos mais fracos, se vocês já repararem. É no inverno e é também no verão. No inverno a gente ainda fica com o cabelo mais hidratado, porque tem mais umidade, né? Então vamos começar a perceber um pouco sobre essas questões. Quando seu cabelo começa a cair, alguma razão existe, porque é normal que o cabelo caia. A gente já vai entender um pouquinho isso. Mas é sempre importante, eu tenho que dizer para vocês, que a gente consulte um especialista, um dermatologista, porque queda de cabelo anormal pode indicar muitas causas, né? No meu caso foi um estresse pós-traumático muito intenso. Bem, então vamos falar um pouquinho da anatomia e da fisiologia do fio de cabelo nesses próximos slides. E eu gosto sempre de mostrar uma situação do cabelo, porque a gente trabalha com vegetais, óleos vegetais, cosmética natural, cosmética viva, óleos essenciais, princípios ativos, né? Então a gente tem aqui uma amostrinha, né, dos cabelos nascendo, e eu sempre penso que eles são como a grama, né, como vegetais. Então isso é muito interessante da gente entender como é que isso funciona. Então o cabelo, ele parece que ele é muito simples por fora, e quando você vai falar, queda de cabelo, vou tratar o cabelo, você pensa em fio.
A gente pensa em fio, né? Em fio do cabelo. Sim, a gente tem tratamentos para o fio de cabelo, né? Ele é uma estrutura fascinante que eu vou mostrar para vocês. É uma estrutura complexa. Cada fio ele tem 3 camadas. A gente já vai entrar nessa parte e tem uma forma de crescimento, né? E cada fio parece que ele está plantado na sua terrinha, né? Ele está plantado na terra. O vegetal está plantado na terra, por isso que a gente é o holograma, né? O holograma da natureza. A gente tem tudo no nosso corpo, até a forma vegetal. O nosso cabelo cresce assim como grama, né? Na cabeça. Então, quando a gente vê que os vegetais têm uma raiz, né? E essa raiz se alimenta dessa terra, o nosso cabelo também ele tem esse mesmo princípio. Ele tem uma terrinha, essa terrinha aqui, que a gente já vai estudar ela, e ele é como um vegetal, ele vai crescendo ali, ele se alimenta de tudo isso. E é crucial que a gente entenda essas coisinhas do cabelo. Eu vou falar sobre o fio, né? Vou falar sobre a estrutura do bulbo que está lá dentro, e a gente vai falar como que é a idade do cabelo, como é que ele vai caindo e nascendo novo. Então é muito importante a gente saber disso, porque quando você quer fazer uma cosmética natural, você vai saber para que você vai fazer. Ah, passa ovo na cabeça que é muito bom, né? Por quê? Tem que saber por quê das coisas, né? Bem, então essa aqui é a estrutura dos fios e ela tem 3 camadas. Eu trouxe isso porque eu acho isso maravilhoso. A gente vê o fiozinho de cabelo da gente e fala, nem podemos imaginar que ele é desta forma, né? Essa foto está muito interessante porque ela mostra a parte que nós vamos ver, as 3 partes do cabelo, né? Que é a cutícula, o córtex e a medula. Então a gente vai olhar isso mais de pertinho. E vamos começar com a cutícula, que é a camada protetora e traz o brilho, né? A camada protetora do brilho. E essa cutícula, ela é cheia de escamas, como escamas de peixe, como telhas num telhado, né? Ela não está fechada, o fio não é fechado, ele é feito por escamas. Então, a função principal é proteger as camadas internas do cabelo, por isso que a gente tem cutícula no cabelo, cutícula em cada fio, né? E é contra justamente danos externos, química, poluição, sol, calor, e ela tem que fechar, né? E a importância para o brilho, por que a cutícula, a gente fala, nossa, a cutícula do cabelo está bem fechada, o cabelo brilha. Por que ele brilha? Ó, meu cabelo está brilhando, gente, porque eu tô dando um trato com cosmética natural nele e ele tá brilhando, né? Você vê, outro dia mesmo, tava aqui, tinha uma roda careca, assim, eu falo assim, nossa, como que pode um negócio desse? Não pode ficar assim, né? Então você tem que se tratar seu interior e trabalhar com a cosmética natural para aquilo que você consegue chegar, né? Então existem alguns componentes que a gente pode passar no fio do cabelo que eles selam. Então essas cutículas, quando elas ficam muito abertas, elas perdem o brilho, porque o brilho vem da luz, a refração da luz. Então se ela está bem íntegra, se é uma cutícula bem íntegra, então ela vai bem, ela anda para mostra brilho, ela protege o cabelo, né? E quando ela fica danificada, ela fica aberta ou levantada, como essa foto aqui. Essa foto mostra realmente um fio de cabelo pela microscopia eletrônica e você consegue ver como ela está muito machucada, né? E normalmente o nosso cabelo sem brilho, ele está com esse arranhão, essas telinhas, essas escamas das cutículas, elas vão caindo, né? Elas vão saindo do cabelo, tá? Bem, aí a gente tem o córtex. O córtex é essa parte mais gordinha aqui no meio, essa partezinha gordinha aqui no meio, que é chamado coração, né, da força do cabelo, e é onde está a elasticidade do cabelo. Quando você vê elasticidade, o cabelo não quebra, né, ele é elástico. Então, ela é uma camada mais espessa de tudo, né, mais do que ela é protegida pela cutícula, mas ela é maior do que a cutícula, e a função dela, a maior parte da massa do cabelo que contém as fibras de queratina, elas estão colocadas aí.
e também o pigmento. Então ela tem essas coloraçõezinhas aqui, tá tudo pintadinho de vermelhinho, que você vê, vamos falar que esse cabelo é um cabelo vermelho, então ele dá a coloração da cutícula também. Então ele traz essa coloração, assim, ele traz essa questão da coloração, a elasticidade, a resistência do cabelo, onde se encontra essa melanina, que é a cor que é o pigmento, né, que define a cor natural de cada cabelo de cada pessoa, e a importância para a força, né, do seu cabelo é porque um córtex saudável com fibras de queratina bem estruturadas significa um cabelo forte, que não quebra facilmente e que tem boa elasticidade, capacidade de esticar e voltar ao normal. E ele está muito bem protegido por uma cutícula muito saudável. Depois a gente vai ter a estrutura interna, que é a medula, né, onde está a camada mais interna do fio. A ciência fala que não sabe direito para que serve isso. E eu vou falar para vocês que eu sinto que tem uma alimentação para o cabelo, tem alguma coisa aí, né? Não pode existir uma coisa que não tem função. Mas tem gente que não tem a medula. Tem pessoas que quando tem um cabelo muito fininho, a medula não existe. Pode ser que seja para regulação térmica, tem algumas hipóteses, né? Mas eu vejo muito com uma questão da passagem dos nutrientes, mas também não é muito estudado, porque o pessoal estuda mais o que vai dar brilho, o que vai dar elasticidade, o que vai dar beleza, o que vai dar cor para o cabelo. Mas a medula fica meio para lá. Mas a hora que a gente entrar no bulbo, a gente vai entender que essa medula ela está saindo de algum lugar. Ela é como a raiz, tem uma raiz lá dentro e ela é a ponta, né? Ela vai trazer tudo para esse cabelo. Então, certamente tem um processo de alimentação aí, mas pela ciência ainda não se explica muito. Então aqui a gente tem um corte mais visível, né? A gente tem a medula aqui, a gente tem o córtex com os fragmentos de melanina que dão a coloração para o cabelo e as cutículas, né? A cutícula que é essa parte maravilhosa que está em volta do nosso cabelo, como que pode, né? Bem, aqui também eu quis trazer essa foto para a gente olhar a estrutura do fio. E gostei também dessa foto de microscopia eletrônica, porque aqui você tem um fio cortado e aí você vê esse pedacinho aqui da cutícula, olha como é que ela é na microscopia eletrônica. Ela é bem fechadinha, na verdade. Ela é feita por esses várias escaminhas, mas elas não estão abertas, mas elas podem ficar abertas. Aqui a gente tem nesse quadradinho aqui interno, a gente tem uma foto, uma ampliação para a medula, né, num corte transversal do fio, e aí longitudinal, perdão, e aqui a gente tem, num corte transversal, aparece o córtex aqui, ó, com as pintinhas de melanina e tudo isso. Então aqui a gente chega no fim do cabelo. O cabelo é isso, né? Assim, essa estrutura é o fio do cabelo. Aí a gente vai entrar na estrutura da raiz do cabelo. Na estrutura do fio, na questão do fio de cabelo, a gente pode agir. A gente pode fazer os enluvamentos. Eu vou mostrar no final para vocês, aonde vocês vão encontrar as receitas para fazer isso aqui no nosso maravilhoso fascículo, inaugurando a nossa editora da MAB. Eu estou muito feliz com esse trabalho aqui, tá? E aí a gente vai entrar na estrutura da raiz, porque esse cabelo está enraizado, ele está plantado, como eu falei para vocês, né? E aqui a gente bate o olho, a gente vê o seguinte, que esse cabelinho está num bulbo, que tem uma glândula sebácea aqui do lado, que tem um aparelho, ou a zona de eles falam assim, bud, né? A zona de bud, que falam bulge, escreve bulge, mas é falado bud, né? Bud. E essa zona de bud, ela é a nossa célula-tronco. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ela vai desprender o fio velho e vai providenciar que o fio novo nasça. E aqui, bem no centrinho dela, tem aquela medula. Então, a medula tem um papel importante aqui, sim, né? A gente vê que tem uma coisa muito forte aqui. E nós temos o quê? Veias e né? Micro veiazinhas e artériazinhas que estão trazendo sangue novo. A gente vai falar de cada uma dessas partezinhas e é onde a gente pode mexer. Como
cosmetólogas naturais ou como cosmética natural, entendendo o que a gente está fazendo, né? Bem, então a gente começa aqui com esse bulbo capilar, que é uma parte essencial. Muitas vezes as pessoas subestimam essa parte aqui, porque as pessoas só pensam no cabelo, né? Não conseguem ver a profundidade de onde que ele está nascendo, o que está acontecendo com ele. E se ele cai, ele vai cair por aqui. Ele não vai cair, cortar aqui e cair o cabelo. Ele vai cair inteiro quando ele começa a cair, né? O bulbo capilar é o coração do cabelo e a base mais profunda desse folículo piloso, né? Por onde o fio do cabelo está enraizado, por onde ele nasce, cresce e por onde ele vai ser solto também ao longo dos tempos. Ele está localizado bem dentro da derme, né, no couro cabeludo, então ele não está na superfície, da pele, ele está aderido bem no meio, mas ele não está também na hipoderme, na parte mais profunda da pele, tá? E aí a gente vai ver que a primeira coisa, a mais importante que você tem que saber é comer bem. Nós ainda vamos falar sobre isso. Então, a gente tem um complexo vascular com irrigação profunda dos folículos capilares, que é realizada pelas artérias, que estão simbolizadas pelas veinhas vermelhinhas aqui, né? Pelas artérias vermelhinhas. E elas vão fazer o quê? Elas vão transportar um sangue rico em oxigênio, que passou pela circulação, a pequena circulação, né? Entre pulmão e coração existe uma pequena circulação, onde o sangue é filtrado, ele é oxigenado, ele é limpo e ele arrasta com ele, a partir desse momento, os nutrientes daquilo que a gente está comendo. Então, quando você tem um cabelo, já viu dieta de louca? Dieta de louca, a pessoa perde o cabelo, a pessoa fica sem comer, o cabelo cai, porque não tem nutrição, não tem nutrientes que estão chegando nesta parte do cabelo. Então isso é muito importante, né? Às vezes elas vão drenar o sangue venoso, vão levar de volta ao coração, né, ao corpo para ser eliminado. Aí é um processo bastante forte que acontece no nosso corpo, complexo, muito complexo, e vai reiniciar o ciclo. Então ela vem, tira o que não serve mais, e entra sangue novo e traz o que é bom para alimentar esse cabelo, a pele, os nossos órgãos, e tudo vem desta forma, né? A zona de Bud, que é onde estão as células responsáveis pelo desenvolvimento do ciclo de crescimento capilar, né? Que é um desencadear de etapas aí que a gente já vai ver. E é também a matriz dos fios novos, que é a origem do ciclo de vida do cabelo. E elas contêm células-troncos que participam na regeneração capilar. Então, dependendo da alopécia que você esteja passando, tá caindo cabelo, chama alopécia. Pode ser de 1000 formas, se for de bactéria, se for de hormônio, e tem algumas que não nasce o cabelo mais, né? É uma perda e não tem mais essa zona de Bud, ela já não está mais ativa, e tem muita ligação também com a questão, com a questão genética, né? As glândulas aqui na zona de Bud, a gente não pode mexer, não tem nada que a gente possa fazer, a não ser que ela seja muito bem irrigada por esse sangue, a não ser que a gente coma alimentos muito importantes. No nosso livro, nas 40 receitas, tem um capítulo sobre quais são os alimentos melhores para a gente comer diariamente. Escolhe lá um da lista e come todo dia aquilo ali, né? Aqui nós temos o finalzinho dele, a gente tem uma lista de alimentos excelentes, né? Aqui, olha, comer para fortalecer os fios, né? Muito bacana essa parte aqui, né? Aí a gente vai ter glândula sebácea, isso a gente pode mexer, principalmente com óleos essenciais. Tem várias receitas aqui. Cabelo seco, tem uma produção a glândula sebácea, ela começa a produzir mais sebo, ela pode ser estimulada por um óleo essencial. Excesso de sebo do cabelo, ela pode diminuir essa produção de sebo, equilibrar essa produção de sebo. Tem gente que tem cabelo seco e oleoso ao mesmo tempo, né? Ou muita gordura no couro cabeludo e o cabelo muito seco nos fios, né? Na parte do comprimento do cabelo. Então, essa glândula, ela vai trabalhar sobre controle de gordura para os fios dos cabelos,
protege, porque ela hidrata, ela mantém a hidratação. Então, é importante quando você fica lavando o cabelo com shampoo, lavando, é complexo, porque você vai tirar essa produção que é importante para o nosso cabelo, né? A gente pode lavar a cabeça, nós vamos ter aqui umas receitas incríveis de águas de lavar o cabelo, com pouquíssimo saponáceo, né? Para não estragar, para ter esse brilho. Ó, o brilho volta, o cabelo volta a crescer também, né? Então a gente tem como mexer nessa partezinha aqui, nós temos como mexer na qualidade do sangue que vai entrar, a gente tem como perceber que o músculo eretor, que é esse pelo aqui, né, que é o pelo ergue, quando a gente está muito estressado, a gente começa a ver que até isso ele vai mexer, né? A resposta emocional, ele também entra em ação quando a gente sente medo, quando a gente tem surpresa, quando a gente tem emoções intensas e às vezes esse músculo eretor, ele pode ser o responsável também pela perda de cabelo precoce, porque ele não cumpriu a etapa dele, tá? Então ele também trabalha, é o corpo que vai sempre reagir como parte do sistema nervoso autônomo, acontece sem você querer, o cabelo tá caindo, né? Então vamos falar um pouquinho do ciclo de vida dos fios de cabelo, que é da queda ao nascimento do novo cabelo. Achei que vocês vão entender agora muito bem por que o cabelo cai, né? E é normal que ele caia assim, mas vamos ver como que isso vai acontecer, né? Então, primeiro a gente tem uma etapa de crescimento dos fios e normalmente a gente pensa assim, puxa, tive uma queda muito grande de cabelo, meu caso, e o meu cabelinho está começando a crescer, as penugins. Você vê que é um cabelo que ele não é comprido, é um cabelo que começou agora, para vocês entenderem, porque ele renasceu. Então, nessa fase, né, quando eu tive muita queda de cabelo, eu vou me alimentar o melhor que eu puder para que esse cabelo ele seja mais forte do que o que eu tinha antes, porque tenha mais irrigação sanguínea, qualidade do sangue e tudo isso. Então, a etapa de crescimento dos fios é conhecida como, ela tem um nome meio complicado que chama anágena, que é uma fase anágena, né? E durante esse período, a matriz, que é aquele complexo de Bud, zona de Bud, complexo de Bud, ela vai fazer o cabelo crescer, né? Aí começa a acontecer o quê? Queratinócitos. Então a gente tem que saber também o que a gente come para formar esses queratinócitos, né? Então toda aquela lista que está aqui no nosso livro, ela vai ajudar a ter bastante no sangue para que leve para o cabelo e para a pele também. Não é só para o cabelo, a pele também ela se beneficia muito quando a gente começa a tratar do cabelo. No couro cabeludo, a fase anágena dura de 2 a 6 anos. Olha que interessante. Tem gente que tem uma fase muito curta. Tem pessoas que o cabelo não cresce, ela vai até um pedaço e não cresce. Tem outras pessoas que têm uma fase anágena mais longa, 4, 5 anos, e consegue ter um cabelo longo, comprido, deixa o cabelo crescer bastante. E tem gente que fala, meu cabelo não cresce mais que isso, fica só cortando, né, para estimular o crescimento, que pode ajudar, né? Pode ajudar porque é que nem grama, você vai cortando as pontinhas, principalmente, né? Então, essa duração que define o comprimento máximo que o seu cabelo pode atingir. Então, alguém numa fase anágena muito curta vai ter cabelos que não crescem muito, né? E outras que vão até a cintura, o cabelo pode ir até a cintura. Depois dessa fase, que dura de 2 a 6 anos, o cabelo naturalmente vai cair. Então, esse período entra numa fase que chama catágena, que é como uma catalepsia do cabelo. Ele é uma sequência natural que vai acontecer, o folículo começa a sofrer uma série de alterações e começa a se desligar daquelas correntes sanguíneas, né, das veinhas, das arterinhas sanguíneas, ele começa a se desligar, ele começa a ficar bem pequenininho, ele começa a afinar, ele fica muito fininho e ele vai começar a ser disperso, ele vai simplesmente cair da tua cabeça. Então, são muitas mudanças morfológicas, moleculares, que chegam a diminuir até 1/6 do tamanho do fio, né? Do tamanho normal do seu cabelo. Então ele fica pequenininho e puff, ele cai porque ele já não tem mais alimentação. Então você vê que quando ele para de receber alimentação, ele fica fino e cai. Presta atenção. Quando ele está bem alimentado, está comendo bem, comendo as comidas do cabelo,
todo o seu corpo, então você vai ter um cabelo bem legal, tá? E aí, essa fase, ela vai durar de 2 a 3 semanas. Pode ser que tenha pessoas que percam mais cabelo em alguma época do ano. Normalmente a gente perde um pouco mais no verão, fim do verão, porque já está estraçalhado o cabelo, né? E no inverno, porque esses dois, o frio intenso e o calor intenso, mexem com isso. Mas ela vai durar 2 a 3 semanas, o cabelo vai ficar pequenininho e vai cair, tá? E daí a gente tem essa fase de repouso, que é conhecida como telógena, onde o cabelo para de crescer, mas ele ainda está preso no folículo, só esperando. Ele entra numa fase de repouso e queda. Ele vai começar a cair, então é uma fase de repouso, o cabelo não está mais crescendo, ele está desconectado do suprimento sanguíneo. E no final dessa fase, o cabelo antigo vai cair e ele é automaticamente substituído, porque aquela zona de bud, ela já promoveu um fio novo, ela tem célula tronco, ela mostra, olha, tem uma raizinha aqui, ela já formou um cabelo novo que vai começar a crescer, que vai dar origem a esses cabelinhos novos aqui, que são uma maior alegria quando você quase fica careca, né? Quase perdi tanto cabelo que eu falei, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Agora, eu nem posso acreditar, porque antes aqui tinha uma roda, né? Tava uma roda de... né? E aqui também, em vários lugares. Bom, bem, e claro que a gente chegou até aqui, já entendemos como que tudo isso funciona, e é óbvio que o seu cabelo vai cair todo dia, tá? Então tem a queda natural. A gente sabe que a maioria dos fios do cabelo, aproximadamente 90%, eles estão nessa fase de crescimento, estão parados não, estão em crescimento, né? 1% está na fase de transição, então eles estão caindo. E os outros 9%, cerca de 9%, né? Essa numeração aí não é muito... é um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos é isso. 9% está em fase de repouso, então elas estão paradinhas ali esperando o momento certo que elas vão se desprender do teu couro cabeludo. Por isso que a perda de 100 fios, né, 100 fios por dia, ela é considerada normal. Perder o cabelo não é motivo, meu querido, minha querida, não é motivo de preocupação. Mas é claro que por serem constituídos essencialmente de queratina, qualquer fenômeno que altere o seu organismo. Então presta atenção, o que você está comendo, como que você está vivendo, as coisas que você está passando, que você está atravessando. Qualquer fenômeno que reduza a síntese dessa proteína, e às vezes um estresse acontece que reduz a síntese da proteína que você está comendo, né? Vai ter influência sobre a saúde do seu cabelo. Isso inclui o maior número de folículos em fase de repouso, ou seja, um crescimento interrompido, evoluindo para um afinamento. Então, o que acontece? O cabelo começa a cair antes da hora, por causa do estresse enorme. Então, tem perda de brilho, ressecamento, quebra, tudo isso por conta da vida que você está levando, né? Então, você fica atento aos regimes radicais, que tiram proteínas e tijolinho que você tem que comer para poder fazer essa síntese da queratina, né? Principalmente a falta de proteínas, a gente sempre tem que lembrar dos ovos, da comida que vai ser a mais importante, né? As proteínas, que é onde a queratina vai acontecer, né? Porque você come o alimento sofre uma série de transmutações dentro do teu corpo, e daí ele vai dar naquela molécula que o teu cabelo precisa, que vai entrar no sangue e tudo aquilo que a gente já viu. Vitaminas, pouca vitamina, pouca gordura insaturada na alimentação, em geral vai acontecer isso, mas o pior de tudo vai ser o estresse e tudo aquilo que eu já coloquei para você, tá? Principais causas da queda de cabelo e falta de brilho também são os fatores emocionais, traumas, estresse, mudança, isso dá muito problema de queda de cabelo, né? Os fatores nutricionais, as alterações climáticas e temperaturas extremas, já falamos aqui. Toda vez que você expõe muito sua cabeça ao vento, ao sol, à chuva, ao mar, ao cloro da piscina, pode acontecer que o cabelo fala, nossa, ele fica envenenado, né? Ele para e ele não consegue mais se resolver, e ele vai entrar naquela fase de descanso e vai cair. Hormônios, puberdade, gravidez, menopausa e terceira idade. A questão da gravidez aqui,
A gravidez não é tanto a gravidez, porque a mulher se alimenta muito bem na gravidez, né? Isso aqui é uma coisa que vem depois da gravidez, queda de cabelo, dentição complicada, né? Dentes começam a sofrer alterações. A gente tem também alterações na tireoide, então é importante você ver se você está tendo um problema de ganho de peso, né? Ou perda de peso, então tem que procurar saber. Você tem que ir no médico para saber, endocrinologista, um dermatologista. O sedentarismo e a falta de sol também. Você viu, sol intenso, batendo na tua cabeça o dia inteiro não é bom, mas a falta de sol, a gente perde a síntese da vitamina D, né? E outras coisas acontecem quando a gente toma sol. E os medicamentos que a gente sabe, quem passa por quimioterapia, outros medicamentos que são muito agressivos para o seu organismo, pode acontecer isso. Um excesso de descoloração no cabelo, para ficar com o cabelo branco, loiro, oxigenar o cabelo, isso vai ser muito ruim. E as tinturas também, né? As tinturas também vão, é legal usar a rena, né? Procurar outras formas. Eu uso tintura no cabelo, tá? Mas eu também deixo bastante tempo ele ficar branco. De vez em quando eu falo, ai, tá na hora de passar uma tinta aí, porque eu não gosto. Eu já deixei meu cabelo ficar branco, mas eu não fiquei feliz comigo mesmo. Então é uma escolha que eu fiz e eu quero colocar aqui para que vocês possam fazer essa escolha, vocês tenham o direito de fazer essa escolha, tá? Mas o estresse prolongado vai ativar o sistema nervoso simpático, como eu já falei, vai sobrecarregar os rins, né? Vai levar à hipertensão e à inflamação, vai prejudicar a função renal, expectativas irrealistas da vida, pressão interna, a busca de perfeição, metas inalcançáveis, tudo isso gera tensão emocional. Então presta atenção no que você está fazendo na tua vida, né? Às vezes você quer pensar em beleza aí no salão de beleza, fazer um tratamento caríssimo. O melhor tratamento que você podia fazer era deitar na rede. Nós somos brasileiros, que devemos eleger a rede como nosso tratamento de beleza, né? 20 minutos depois da refeição, uma tarde de sábado, sai do telefone, de ficar ouvindo coisa, se abana, fica olhando o sol, os pássaros, se acalma, te acalma, criatura, para que o seu cabelo permaneça bem lindo. Quando você acalma, você começa a respirar melhor, oxigena melhor, aquele sangue que vai ali para os fiozinhos de cabelo fica melhor, né? Que outra coisa a gente tem? Irritabilidade e inveja também, porque estão ligados com uma parte que a gente vai ver agora da medicina chinesa. Emoções como a frustração, comparação excessiva com os outros, socorro, e um ambiente interno tóxico, quando você fica pensando coisas que não deveria, né? Principais causas da queda de cabelo e falta de brilho ainda são doenças do tipo problemas na tireoide, já falamos um pouquinho, anemia, deficiência de ferro, várias condições de alopecia que eu nem vou reunir aqui porque o nosso trabalho não é ser médico, procura o médico, a gente vai dar um jeito com o melhor que a gente puder, né? Como terapeutas integrativos, holísticos e complementares, ajudar as pessoas, nos ajudar a manter uma paz interna, sair do simpático e entrar no parasimpático, para que a gente tenha outros hormônios e uma química boa que nos traga outra coisa para o nosso corpo, que a gente respire melhor, oxigene melhor, que a gente coma melhor e a gente tem então um cabelo bonito. Não é, ela veio com o shampoo das estrelas e ele ficou bonito. Não é só isso, tá? Então existem várias condições de alopécia, né, da pessoa perda de cabelo, ficar careca, condições autoimunes também, por isso que é importante a gente ver, queda de cabelo é um aviso de alguma coisa que está acontecendo no teu corpo. Eu não sabia que eu estava com estresse pós-traumático. Eu tive várias situações e um cardiologista falou para mim, ó, você está com isso. Quando ele falou, eu falei, eu já sei, eu vou me tratar, eu já sei como me tratar pela terapia integrativa complementar e holística, né? Infecções no couro cabeludo, principalmente por fungos e por bactérias, ok? Na medicina chinesa, o cabelo, olha que coisa linda, ele é considerado uma extensão do sangue. Claro, é o sangue que abastece o cabelo, né? Então, o sangue na medicina chinesa anda junto com o tal do qi, que a pessoa fala, o que é o qi? O qi é uma energia
que está viva no seu corpo, né? Que vai te trazer saúde, que vai te trazer bom funcionamento dos órgãos, um meridiano conversando com o outro, enfim. Então, esse cabelo na medicina chinesa, quando a gente vai olhar, eu trabalho com medicina chinesa, e você olha a pessoa, o cabelo bonito, você já sabe que ela tá bem. Ela tá bem, cabelo forte, bastante cabelo, cabelo que brilha, né? Então, você já sabe que ela tá uma pessoa que tá com a energia e o sangue ali. E na medicina chinesa, a produção de sangue, ou seja, o aumento de produção de sangue é uma das coisas que vão interferir. Então, se você for fazer um tratamento de beleza estética com acupunturista, ele vai falar para você comer direito, o que comer, não, o que comer e em que hora comer, né? Para melhorar aumento do sangue, para o sangue chegar aqui em cima. Muito estresse, o sangue não chega na cabeça, você não consegue pensar direito, fica confuso, esquecido. Não é isso que acontece? Então, e além da gente ter uma boa produção de sangue, um aumento na produção de sangue, para poder ter mais energia, a gente tem que ter uma boa circulação desse sangue e concomitantemente junto a energia vital para abastecer o couro do cabelo, porque para o chinês, para os orientais, né? Não é só o chinês que tem acupuntura, ele tem há mais tempo, mas existem outras escolas né, os orientais trabalham com isso. O cabelo e o sangue, a energia vital, eles andam juntos, tá? Então, se a pessoa tem sangue, ela tem energia. Se a pessoa não tem sangue, ela não tem energia. Se o sangue está circulando, então a energia, o Qi dela tá bem. Então, aí tem que olhar várias coisas. Basicamente, a gente fala do Jin, que é uma essência, né? A essência está ligada com os rins, influencia o crescimento e a força dos fios e vem com a herança genética. Não é apenas a herança genética, meu pai era careca, eu vou ficar careca. Não, às vezes não é isso que acontece. É uma herança genética que seu corpo fez diferente, ele fez daquele jeito, entendeu? Às vezes teus pais não estavam muito fortes quando você foi feito, né? Então tem essas questões. O Xue, que é o sangue, que vai nutrir os folículos capilares, que nós já vimos detalhadamente, e o Qi, que é a energia vital, que impulsiona a circulação e o metabolismo capilar, que vai levar comidinha para o cabelo, que vai levar oxigênio para o cabelo, e tudo isso, tá? E aí a gente vai ter, principalmente, a deficiência dos rins, né? Representa uma perda de energia ancestral. Então, quando a gente começa a perder cabelo antes da hora, pode ser por quê? Porque nós estamos ficando fracos. Por isso, na medicina chinesa, a gente fala, mesmo que nossos pais sejam fracos e que tenham feito a gente no momento de não boa saúde, e a pessoa nasce com uma saúde não muito boa, a gente pode deixar essa pessoa sempre saudável se ela comer bem, dormir bem e seguir algumas regras básicas de vida, né? Então, é importante porque o rim está muito ligado com o cabelo. Você olha o cabelo, você vai saber a saúde do rim, né? As causas emocionais e mentais de deficiência do rim sempre virá por alguma emoção. Na medicina chinesa, a doença começa nos eventos e nas emoções. Medo e insegurança, medos profundos, insegurança sobre o futuro, sensação de desamparo. Eles podem realmente enfraquecer muitíssimo a energia dos rins e o estresse crônico e a ansiedade, que eu já falei aqui 1000 vezes, vou ficar repetindo, que é bom você gravar essa situação aí. Calor tóxico, que é uma inflamação que pode danificar os folículos e causar a queda. Deficiência nutricional, falta de ferro, de zinco, biotina e proteínas essenciais, estresse físico e mental. Tudo isso afeta o ciclo de crescimento dos fios, né? E isso está ligado com o que? Essa calor tóxico é o fígado que vai fazer isso, né? O fígado ele vai circular o sangue, ele vai distribuir o sangue de forma harmônica para o seu corpo. Se você tiver com muita raiva, frustração, trabalhando com tudo isso aqui, olha, aqui, vamos ver, alimentação rica em gordura e açúcar. Sobrecarrega o fígado, favorece acúmulo de gordura, consumo de álcool demais, em demasia, muitos medicamentos também vai danificar células hepáticas e vai reduzir a capacidade de filtragem desse sangue.
O estresse emocional, como a raiva reprimida, a indignação. A indignação é uma coisa incrível que afeta o fígado, né? Ele vai ser sempre afetado por energia que a gente chama da raiva, mas tem várias emoções nesse grupo do fígado, né? E aí o que acontece? As emoções reprimidas ou a explosão, as duas coisas causam o quê? Bloqueio de fluxo de energia. Se o fluxo de energia é bloqueado, o fluxo de sangue também é bloqueado. Por isso que não chega na cabeça, entendeu? E o meridiano do rim, ele vai passar pela cabeça, ele vai lá do pé até a cabeça, né? Um dos poucos que dá volta no seu corpo inteiro. Por quê? Porque tem que distribuir o sangue, né? Então, esse fígado é responsável por regularizar esse fluxo de energia do Ti, armazenar o sangue para poder distribuir. Quando ele está deficiente, ele vai, como eu disse, estagnar a energia, vai trazer irritabilidade, insônia já pegando o coração, TPM também já pegando o coração, porque o rim é um fogo ascendente que leva fogo, lenha, né? É a madeira que leva madeira para o fogo, para o coração. E você vai ter unhas fracas, queda de cabelo, dificuldade de digestão e de desintoxicar também. E o baço, né? O baço é o que vai fazer sangue. Fala, mas como que eu vou fazer sangue? Baço. Baço come das 7 da manhã até as 9 e de preferência raízes. É aquela mandioquinha amassada com ovinho, fritinho. 2 colheres de sopa por adulto já é o suficiente para começar a mudar. Para quem não gosta, não sei o que. Agora que você vê o bem que te faz isso, como você fica vital, como você fica cheio de energia, tapioca, gente, tapioquinha, cará, nós somos o país rei das raízes, então vamos comer, né? Tem um monte de raízes para a gente comer aqui no Brasil. E isso, né, fortalece o baço, e o baço começa a fazer sangue. Se ele está fraco, se há deficiência de sangue, porque ele não está conseguindo fazer sangue, né? Ele trabalha com a matéria-prima, ele precisa de raiz para isso, porque ele precisa de um açúcar que o fígado vai precisar à noite. Então, tudo isso depende da beleza do seu cabelo, bem, não é comprar shampoozinho, né? E sim, vamos cuidar com bastante cuidado com a nossa cosmética natural. Aqui tem uma travessa de saladinha de raiz, olha quanta raizinha boa que a gente tem, mandioquinha. Vamos comer, né? E a cosmética natural, a gente pode entrar agora para finalizar já os últimos pouquinhos slides. A gente vai falar cosmética natural, cuidados com a cutícula. Sabe a cutícula? Você já sabe o que é a cutícula. O que fecha a cutícula? Que deixa ela saudável, fecha ela por fora. A copaíba, a linhaça, o óleo de abacate. Todos esses vão trazer um brilho inacreditável para o seu cabelo. E eu até selecionei aqui, né? Deixa eu ver se eu vou falar mais do... Não, vou falar detox, porque eu não vou falar das receitas aqui, meus queridos, porque as receitas estão aqui, né? As receitas estão aqui. A ideia é você entender essa aula aqui para poder procurar a receita e falar, já sei o que está acontecendo comigo. E eu separei aqui, olha, a copaíba tem um capítulo especial sobre a copaíba aqui no nosso livro, lindo, maravilhoso aqui, ó. Tem um capítulo especial falando muitas coisas maravilhosas sobre a copaíba, tá? Todas as receitas praticamente levam copaíba. A gente tem um shampoo fortalecedor de copaíba. A gente vai usar shampoo de uma forma diferente. A gente vai usar, olha, aqui tem uma etapa de detox, né? Que a gente está falando aqui, o detox capilar. Porque tem muito depósito de coisa ruim no teu cabelo, porque você ficou usando muito shampoo, muito creme rinse. E creme rinse sou eu que sou velha, gente. 65 anos, né? Puxa vida, no meu tempo era creme rinse, nem tinha. Começou a aparecer o creme rinse. Só mulher usava shampoo e creme rinse. Homem não usava. Os homens estavam tudo com cabelo lindo e as mulheres começaram a perder cabelo com essa cosmética industrializada, pelo amor de Deus, né? Então, tem aqui um detox capilar, que a gente tem preparado como uma coisa muito importante. Um detox capilar tem as etapinhas para você fazer o detox capilar, que é o quê? É limpar o couro cabeludo. Depois que você limpar, você vai fazer uma água, que ela é uma água que tem, sim,
espumante, tem uma dose certa de shampoo, né? Porque o certo seria a gente diluir, né? Até ter um capítulozinho que fala assim, não posso ficar sem condicionador. Tudo bem. Falo, vamos usar o condicionador que você precisa, mas vamos usar ele de um jeito diferente. Então a gente vai jogar com chás, com hidrolatos, com águas específicas, com águas que nós vamos preparar de uma maneira incrível, com óleos essenciais, tudo aqui no nosso maravilhoso 40 receitas. Das minhas 500 às 40 que deu uma coisa bacana, trouxe harmoniosidade para essa publicação, né? Então a ideia realmente é retirar os resíduos vindos de química utilizada. Então a gente precisa remover tudo isso do couro cabeludo para que ele volte a respirar. Porque se a pele não respirar, o que vai acontecer lá no meio onde esse cabelo está enxertado, né? O cabelo está enfiado ali né? Está plantado na tua cabeça. Bem, óleos de massagem para o couro cabeludo, que são os enluvamentos, que a gente trabalha. Enluvamento é quando você pega um massinho de cabelo, né? Tá lá assistindo sua série favorita na Netflix, molha o seu dedinho, olha como o cabelo tá brilhando, gente. Molha o seu dedinho lá eu faço isso bastante, né? Enluva, tem várias receitas de enluvadores aqui, várias receitas de enluvador, e fala assim para que serve cada uma, sabe? Aí você vai pegar, você vai ficar passando bem pouquinho depois o cabelo. Ó, só de você fazer um pouquinho, enluvar o cabelo, é uma das melhores coisas que tem para o cabelo ficar bonito, né? O cabelo vai ficando assim, é um negócio bem interessante quando você enluva o seu cabelo. Tem várias receitas para fazer isso, mas eu estou muito feliz porque eu falei, eu não posso ficar com essa queda de cabelo porque eu trabalho com isso. Minha queda de cabelo era de estresse emocional e de falta de comer, porque eu também não conseguia engolir comida, eu não conseguia comer, né? Não conseguia nem tomar água nem nada, foi uma coisa muito dura para mim. Óleos de massagem no couro cabeludo, o Rosmarinos officinalis, junto com água de lavar os cabelos, que faz uma espuma muito suave, limpa sim o cabelo, tá? Limpa bastante o cabelo e faz uma mudança, faz uma transformação no teu cabelo. E esse enluvamento que eu já citei lá atrás, que a gente vai usar os princípios ativos, né, agregados aos óleos vegetais por expressão a frio. Quando falar óleo vegetal de abacate, óleo vegetal de tal, é óleo vegetal por expressão a frio, porque ele tem as propriedades, ele tem aquilo que você precisa, né? E os sprays, né? Spray com águas turbinadas. Eu costumo falar águas turbinadas, porque a gente vai trabalhar com gel natural, que principalmente vem da linhaça, mas vem também da babosa. Quando você faz o enxágue com gel, né? Tem uma água de gel também que ensina a fazer água de linhaça, finalizadora e definição de cachos, ó. Ela usando aqui, olha, com um sprayzinho para já ir secando o cabelo, e o cabelo fica engomadinho, fica muito bonito para sair à noite, ele brilha, ele fica lindo e ao mesmo tempo ele trata, né? E no dia seguinte, se você for lavar o cabelo, sem shampoo, sem nada, sem água de lavar, que eu chamo de água de lavar em vez de shampoo, você vai ver que ela fica uma delícia, o cabelo fica super macio, super gostoso, e ele desembaraça, porque a linhaça, ela faz uma espuma também, assim como a nossa babosa, que também temos muito que fazer. Para você adquirir o nosso livro 40 receitas de cosmética para quedas de cabelo de cosmética natural da Maria Abramo, com edição primorosa do José Otávio Abramo, meu irmão querido que trabalha comigo na MAB atualmente. Nós temos aqui embaixo nós temos o link que vai te levar para lá e o QR Code que também vai te levar para lá. Então eu te espero com todo o meu carinho. Entra na MAB, vem aprender com a gente, não só a cuidar do cabelo, mas a cuidar do seu emocional também. Muito obrigada a você que ficou comigo até agora, 52 minutos e 13 segundos. Não deu para ser mais curto, vocês sabem que eu dou aulas grandes, né? E eu vou deixar um beijo para vocês. Aproveite sua vida hoje, curta sua vida, respira, criatura, para de se preocupar, tá bom? Muita consciência para você e muito amor também. É o que eu te desejo.